A Secretaria de Estado de Saúde anunciou que o governo de Minas deve publicar decreto de emergência em saúde pública por causa do coronavírus. 5 casos suspeitos estão sendo investigados. A Secretaria de Estado de Saúde explica que os casos de coronavírus confirmados na Europa aumentam o alerta e fala das medidas para prevenir a doença em Minas. Principalmente para países que têm transmissão interna, igual a Itália, a Alemanha e a França, que quem for tome cuidado realmente. E só vá se for importante demais. Os cuidados são cuidados com o risco de transmissão de via aérea, ou seja, se tiver em contato com pessoas que estejam gripadas, usar máscara, evitar pôr a mão no rosto, lavar a mão com frequência. O Estado deve publicar nas próximas semanas o decreto de emergência em saúde pública. A medida é para acelerar o atendimento de necessidades que possam surgir, como, por exemplo, a sobrecarga do SUS. Aquisição de materiais, compra de leitos, isso facilitaria muito para o Estado. Está sendo avaliado agora pela a atividade legislativa nossa, né? Se esse decreto vai ser oportuno agora ou não, mas a ideia nossa é que realmente tenha um decreto de emergência, a exemplo do que o Ministério da Saúde fez. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, são investigados casos em que a pessoa com sintomas de gripe veio de um dos 16 países onde a doença foi confirmada. Esse paciente, então, passa a ser acompanhado por uma equipe de saúde. Como os números podem aumentar, o isolamento pode ser em um hospital público referência, em um hospital particular ou no próprio domicílio. Ainda está vigente a recomendação de que você tenha o isolamento domiciliar, preferencialmente. Se o paciente estiver sintomático de forma moderada a grave, aí você vai necessitar da internação e o acompanhamento desse indivíduo e dos seus contatos. Isso ainda está vigente, mas o que eu acredito que é interessante colocar na perspectiva do tempo é entender que isso tudo é transitório, isso é dinâmico e isso vai migrar eventualmente pela dinâmica mundial. Ou seja, o que a gente está caminhando é para uma pandemia de um vírus de letalidade baixa. Tem-se que procurar atendimento médico, há a notificação. Baseado no caso que é notificado, nós procedemos à entrada no sistema com isolamento e aí sim os exames vão ser encaminhados. Uma parte para a FUNED e uma parte para o Rio de Janeiro, na Oswaldo Cruz. Nós temos um screening de vários vírus em Minas e o coronavírus é feito no Rio. Em geral, o que está sendo orientado é que em 48 horas nós teremos resultado. Em Minas, são 5 casos suspeitos. 3 deles em Belo Horizonte, um em Montes Claros e outro em Juiz de Fora. Pelo Brasil, outras ocorrências estão sendo monitoradas, assim como os números da doença pelo mundo. Basta haver 5 casos confirmados para um país entrar na lista de alerta do Ministério da Saúde. O Aeroporto Internacional de Confins segue com os protocolos previstos para prevenir a doença, como orienta a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. De meia em meia hora é emitido o alerta sonoro. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Se não tiver água e sabão, use álcool gel. O passageiro que vier de países onde a doença foi confirmada e apresentar sintomas como febre, tosse ou dificuldade para respirar, deve procurar o posto de saúde do aeroporto assim que desembarcar para que sejam feitas as notificações. Infelizmente, nós não temos tantos voos internacionais assim. Neste momento, isso é uma vantagem para a população de Belo Horizonte. Nós temos um voo diário que vem de Portugal para Belo Horizonte. Então, nesta chegada desse voo diário, nós temos assim como fazer toda a proteção, todas as informações para as autoridades aeroportuárias. A administração afirma também que distribui máscaras, luvas e álcool gel para proteger os funcionários no embarque e desembarque internacional. Este casal mora no Canadá e veio passar o carnaval em Belo Horizonte. A viagem de volta coincidiu com a notícia da confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil. Para os dois, as medidas preventivas são extremamente importantes. Em janeiro vai passar 2 dias em São Paulo, então a gente está realmente preocupado em manter essas práticas de higienizar a mão antes de comer qualquer coisa. E tem muitas pessoas também atentas à situação. Sim, principalmente com cuidado, com a higiene, as pessoas embarcando, eu acho que é um risco, sim.